Salve, família bonita, saravá, minhas joias raras, meus tesouros, meus amores. Nós estamos aqui hoje para iniciar nosso estudo, reiniciar, né? Epa, reolhar. Fecha os olhos um pouquinho, respira profundamente. Se conecta com você mesma, com você mesmo. Se conecta com o teu corpo agora, com as tuas emoções. Se conecta com os teus pensamentos. Observa. Se coloca agora em terceira pessoa e apenas escolhe observar. Ouve aí esse barulho dos pássaros, esse canto, né, dos pássaros, esse barulho dos ventos, das árvores aqui. A energia tá forte. A gente vai falar hoje sobre espiritualidade e sexo no nosso estudo, né? Retomando o nosso estudo do treinamento, com esse livro do Siri Prembaba. Como transformar, ou melhor, transformando sofrimento em alegria. A gente tinha parado no capítulo 11, vamos retornar agora. Eu vejo que para muitos, sexualidade e espiritualidade são expressões antagônicas, que não se podem unir, nem mesmo no plano dos conceitos. Espiritualidade é união. Significa integração de todas as partes, inclusive do aspecto sexual. O sexo é a semente, o amor é a flor e a compaixão é o perfume da flor. Se você condena a semente, não haverá flor, muito menos o perfume. Infelizmente, no atual estágio da humanidade, a semente ainda é condenada. É preciso libertar a semente do sexo para que floresça a consciência amorosa, porque tanto ansiamos. Se você tem dificuldade de se unir ao outro, significa que existe desunião dentro de você. Uma pessoa que atinge a meta final da espiritualidade não carrega partes separadas. Então, por que existe essa acirrada separação entre espiritualidade e sexualidade? O que acontece é que tudo aquilo que existe na psique humana se manifesta na expressão sexual. Tudo aquilo que você não quer encarar, enfrentar ou admitir a respeito de si mesmo se expressa através do sexo. Sua expressão sexual manifesta o que é não sexual na sua psique. Por exemplo, você negou uma culpa e está se punindo por isso. Sempre quando a culpa, a autopunição. Mas ainda não pode encarar isso. Então, inevitavelmente encontrará um parceiro para punir você através da agressividade, da humilhação ou da rejeição. O fato é que você acha que precisa ser punido. Compreenda isso como um sinal que vem do seu mundo interior, indicando que precisa ser curado. Essa é uma pista para você se localizar na sua jornada evolutiva. Não há melhor instrumento de aferição da sua maturidade espiritual do que a sua expressão sexual. Eu vou até repetir essa frase, viu? Não há melhor instrumento de aferição da sua maturidade espiritual do que a sua expressão sexual. E aqui a gente dá uma pausa para abrir um adendo, né? Com relação
a culpa, a autopunição e a necessidade de atrair eventos, pessoas, situações, né, que nos colocam em constantes, né, padrões repetitivos a respeito do quê? A respeito da gente se sentir humilhado, né? Da gente se sentir rejeitada, abandonada, injustiçada, traída. Observe, né, que todos esses padrões, eles têm a ver com as feridas emocionais das quais carregamos, né, desde a infância, principalmente. Também tem correlação com vidas passadas, claro, porque não tem como. Toda essa bagagem das vidas passadas, elas estão nos nossos registros acásticos, elas estão no nosso inconsciente, na nossa caixa preta, né, dentro da nossa psique. Então, lógico que se no passado eu passei muito por tudo isso, eu venho trazendo isso nos meus registros. E aí, nessa vida, eu manifesto isso porque já estava nos registros acásticos. Então, nessa vida, eu até mesmo escolho os pais. Eu escolho o ambiente familiar ao qual eu quero adentrar para fazer parte. Porque eu tenho a consciência que dentro desse ambiente, dentro dessa estrutura familiar, dentro desse sistema ao qual eu mesma escolhi, por mais que eu não me recorde, eu vou atrair eventos, né, que vão me relembrar das feridas vivenciadas nas vidas passadas. Então, note que o buraco aqui é muito mais embaixo. Então, a gente muitas vezes se prende muito à questão da criança, do adolescente, do adulto, do sistema familiar, enfim, daquilo que a gente viveu nessa vida de dor e sofrimento, mas a gente não percebe que isso está atrelado a essa culpa, a essa autopunição e também a todas essas memórias de dor e sofrimento que ficaram ali impregnadas no nosso inconsciente. Como a gente não pode rasgar os véus, porque o nosso HD bugaria se a gente rasgasse todos os véus e passasse a se lembrar de todas as vidas anteriores e de todos os eventos dolorosos que ocorreram para ir trabalhando esses eventos um a um. O que é que a gente, enquanto alma, escolhe? Quando a gente encarna, então eu vou escolher aquela família porque eu sei que meu irmão vai me engatilhar isso, minha irmã vai engatilhar aquilo, meu pai vai engatilhar tal coisa, minha mãe vai engatilhar tal coisa, meu tio, minha avó, minha prima, não importa, sabe? Mas por que isso? Porque eu preciso de um gatilho, eu preciso de um mecanismo que aperte o botão do start, que me faça acordar. Eu preciso de alguém que venha lá e toque naquela ferida, que magoe aquilo ali, para me lembrar que a ferida só cicatrizou por fora, mas que por dentro ainda está precisando de cuidado, né? Então, notem isso como uma necessidade também, né? De olhar para esse passado e tentar, cada qual, lógico, ao seu modo, no seu tempo, respeitando o seu processo, acessar e liberar essas memórias. Ou fazer práticas que deem acesso a essa liberação dessas memórias sem a necessidade de estar trazendo muita coisa à tona, né? Porque tem coisas que não precisam ser revividas. Tem dores que não precisam. Se você revive essas dores, você só vai se retraumatizar, né? Então, são coisas que você fica o tempo todo se retraumatizando, porque não é uma necessidade de reviver aquilo. Só a necessidade de você liberar, né? De você soltar. Então, uma coisa que chega muito é a prática do Ho'oponopono, como essa liberação consciente das memórias de dor e sofrimento inconscientes. E que trabalha toda a questão, né, das vidas passadas. Inclusive, trabalha o reino hominal, né? A questão do karma do ser humano com o ser humano, mas também do karma com todos os reinos, né? Da forma como eu lido com a mãe terra, com a mãe natureza, com o reino vegetal, né? Porque o Ho'oponopono, ele trabalha tudo isso, né? Todos os reinos. Então, que a gente possa se aprofundar mais nesse tipo de prática, visualizações de chama violeta, afirmações de chama violeta, invocações de chama violeta, mantra da chama violeta, porque a chama violeta, ela é corresponsável por toda essa transmutação
ancorada pela lei da justiça e pela lei do perdão, né? Porque a chama violeta trabalha essas duas leis, lei da justiça e lei do perdão. E vai estar nos auxiliando a fazer essa, digamos que, é como se a gente fosse transcender, sem precisar necessariamente atrair novamente os eventos para voltar a sentir dor e se retraumatizar. Porque o que chega de consciência para mim nesse momento é justamente que o ser humano, ele não consegue transcender. Ele fica... E muitas das práticas, muitas das ferramentas, muitas das coisas que hoje estão sendo utilizadas, elas já estão obsoletas nesse sentido. Porque não é mais para o ser humano estar voltando lá para rever isso, para rememorar isso, sabe? Não é mais, porque quando ele revê, quando ele relembra, quando ele sonha, quando ele visualiza, quando ele medita e acessa aquela experiência, ele revive aquilo. E aquilo provoca nele a mesma dor do passado. Talvez não visceralmente, mas em algum grau, em algum percentual, aquela dor é revivida. E a espiritualidade, ela quer da gente hoje um novo olhar diante disso, para que a gente possa transcender essa dor sem precisar revivê-la, tá? Você pode facilmente se enganar, achando que você é uma pessoa evoluída. A mente, ela é muito astuta. Se existe desejo de humilhar ou de ser humilhado, ainda existe pontos de ódio no sistema, certo? Ainda existe maldade que muitas vezes você mascara com a mais profunda bondade e a mais... Ô, rapaz, tome vergonha na sua cara. Rapaz, essa gata me adotou. Eu não tinha essa gata, vocês sabem, né? Vocês conhecem minhas gatas lá. E essa daqui é nova, viu? Essa daqui chegou depois, enfim. Chegou agora aqui do vale, Mas fica na paz, viu? Me deixa aqui fazer meu trabalho na paz de Jesus. Fica quieta. Perceba que muitas vezes você mascara com a mais profunda bondade e a mais elevada iluminação pontos de ódio. Costumo dar exemplo de um aluno meu, né, que se achava bastante iluminado. Ele já havia experienciado o Samadhi. O Samadhi é um estado de expansão da consciência no qual se experimenta uma profunda quietude mental. Mas não podia se relacionar com nenhuma mulher, porque, quando se apaixonava, sentia vontade de matar a companheira. A paixão acordava nele um ódio que vinha das profundezas. Ele não podia lidar com isso, pois era completamente irracional. Como ele mantinha essa dicotomia, se enganando, dizendo a si mesmo que havia transcendido o sexo. Observe. Mas, na verdade, ele estava fugindo de si mesmo ao evitar os relacionamentos afetivos sexuais. É possível medir o quanto de ódio ainda existe no sistema, observando o quanto ainda queremos possuir e dominar o outro. Essa é uma forma de ver se você está se enganando. Por trás da máscara do amoroso, há um dominador que precisa de um escravo. A possessividade é egoísmo disfarçado de amor. Você não quer alguém para amar, você quer um escravo para satisfazer os seus caprichos. Você ama, mas se o outro sai 1 centímetro da linha, a bela se transforma em fera. Todo o amor desaparece e o ódio emerge do lago negro. Quando o ódio vem à tona, depois de muito tempo de repressão, como no exemplo que dei, pode gerar bastante problema. Esse aluno até hoje sente ódio de mim e não pode nem ouvir meu nome. Ele queria se iluminar e veio me pedir para que eu desse a iluminação a ele. E eu disse sim, mas antes você precisa purificar o seu sistema. Eu vi que ele precisava de uma namorada, então disse para ele encontrar uma. E foi o que ele fez. Com isso, o ódio veio à tona e ele passou a dizer que eu fui uma catástrofe na vida dele. Vai demorar alguns anos para ele filtrar todo esse ódio.
Ele foi massacrado pela mãe e pela irmã na infância e sente muito ódio das mulheres. Ele pode se iluminar porque tem potencial para isso, mas, inevitavelmente, terá que purificar o ódio. Iluminação é unidade. Você não pode se iluminar estando separado. Quanto mais maduro você se torna, mais unido ao outro você fica. Você se une a tudo e a todos. E aqui eu abro um outro adendo, né? Para falar um pouco sobre a energia do sagrado feminino e masculino, que é o Yin e Yang, né? E trazer essa contraparte, né, ao que Siripem Baba traz sobre união, né? Então, a união desses opostos dentro da gente, quando eu estou em equilíbrio, quando o meu feminino e o meu masculino estão em equilíbrio, estão vibrando harmonicamente, é como se fossem dois ímãs, o ímã negativo e o ímã positivo. Eles estão ali unidos, atraídos, certo? Quando não existe essa união interna, é porque essas duas polaridades elas não estão em harmonia, né? E, lógico, porque existem pontos a serem purificados dentro do nosso sistema. E o ódio é um desses pontos, né? Então, notem que a gente precisa observar, né? Se observar isso, só vai vir realmente através da prática meditativa. É por isso que o ancoramento está pedindo muito que cobre, que, sabe, que eu faça e que vocês façam realmente. Muitas práticas meditativas, né, ao longo do dia. Mesmo que vocês não consigam fazer 1 hora, 2 horas, 10, 15, 20 minutos, tá muito ainda. Pare e respira 1 minuto, 60 segundos. Ó. Atenção plena, consciência plena, sabe? Entre uma atividade e outra. É o mínimo que a gente pode se dar até ir chegando e trilhando o caminho. Porque a gente só se purifica daquilo que a gente consegue ver, enxergar, observar, notar. Então, a partir do momento que eu vi aquilo, eu pude... Nossa, massa. Legal isso. Eu vi. Eu já tô vendo. Tá ciente pra mim. Aí eu consigo trabalhar. Entende? Eu consigo... Porque eu vi, eu enxerguei e eu reconheci aquilo e eu tive humildade para dizer, não, realmente existe isso dentro de mim e eu vou precisar trabalhar. Mas enquanto a gente não enxerga, enquanto a gente negligencia isso, enquanto a gente foge da nossa sombra, a gente não vai conseguir purificar o sistema. Então não adianta querer ser só luz, não adianta querer olhar só para a luz. A gente vai precisar encarar as nossas sombras. E note que quanto mais você encara as suas sombras, quanto mais você enxerga esses pontos, né? De ódio, de raiva, de ressentimento, de rancor, de mágoa, de inveja, de ira, de avareza, né? A gente pode pegar aí os 7 pecados capitais que a gente estudou da estrela setenária. Todas as qualidades negativas que o ser humano pode carregar. Quanto mais a gente enxerga, reconhece e humildemente aceita, acolhe. Esse é o grande primeiro giro de chave. Porque eu acolho a minha humanidade, eu acolho aquilo que está em mim, que há em mim, que é humano, que é... sabe? Eu quero me iluminar, eu quero ascensionar, mas nesse momento estou humana, sou humana, né? E existem todas essas sombras que eu preciso acolher e abraçá-las, porque é no momento que eu abraço e acolho, que eu aceito integralmente, é que elas têm espaço dentro da minha luz para se transmutarem e se transformarem nessa luz, que também sou eu, que também sou divina, que também estou divina, compreende? Então, abram espaço para acolher essa humanidade de vocês, esses pontos escuros, e enxergar e reconhecer e naturalizar isso, não romantizando, não naturalizar para aceitar e dizer, aqui eu vou me manter fazendo isso, porque vai ser assim até o final da minha humanidade e tá tudo certo. Não, isso é medíocre, isso é pequeno, isso é baixo. Isso não é coisa de quem quer evoluir.
Mas é justamente para poder olhar e dizer assim, não, eu sou mais que isso. Isso é pequeno, isso é baixo, sabe? Olhar de fora como um espectador, uma espectadora. Não, essa inveja que eu tô sentindo, ela é baixa, ela é pequena, ela é medíocre. Eu não sou essa inveja. Eu não sou essa avareza, sabe? Eu não sou essa raiva, esse rancor, eu não sou esse ressentimento, eu não sou esse ódio, eu não sou nada disso. E notem que, quanto mais a gente expande o nosso potencial, a nossa luz, quanto mais a gente se ilumina, porque o processo de iluminação ele é gradativo. Ninguém chega lá e se ilumina, pá, pum, tuf, desceu e iluminou. Não é assim, não. É todo um trabalho. Então, quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente se burila, né? Me vê muito os alquimistas, como eram chamados, conhecidos, que se falava muito do transformar, né? O chumbo em ouro. E o que é o chumbo em ouro, né? É o chumbo do nosso coração. Transformar em ouro é burilar dentro, internamente, né? E se usava essa metáfora de transformar um metal pesado em ouro. Então, que a gente possa verdadeiramente olhar para isso, mas sabendo também que existe uma contrapartida e que vai acontecer com todos os seres iluminados, né? Jesus pisou na terra, Buda pisou na terra, Krishna pisou na terra, Shiva pisou na terra, todo mundo que pisou na terra, Orixá que pisou na terra, todo mundo, entidades, todo mundo. Não agradou 100%, certo? Teve conflitos, tiveram inimizades, não porque eles buscaram a inimizade, eles quiseram a inimizade, mas porque eles eram grandes pontos de luz. E quanto maior luz você ancora, mais sombra se aproxima de você, mais sombra você também vai atrair, né? Externa. Para que isso? Para que você possa iluminar essas sombras, para que você possa... E o que é que acontece quando você ilumina a sombra do outro? Né? Porque quando você está no processo de iluminação da sua própria sombra, isso já é doloroso, isso já é desgastante, isso já é... Tem hora que dá vontade de chutar o balde, né? Tá, mas você é você está aqui comigo, você está me assistindo, você está me acompanhando, você está no treinamento ascensional, você não vai chutar balde nenhum. Você pode até parar para descansar, para respirar, para dar um time, porque às vezes é necessário, né? O descanso do guerreiro. Mas desistir jamais. Desistir a gente risca do vocabulário, certo? A ascensão, a nossa iluminação, né? A nossa evolução espiritual é uma coisa que a gente não deve negociar. Isso é inegociável pra gente. Mas a gente tem que estar pronta. A gente precisa estar pronto para encarar. Que a gente vai topar com muita gente que vai meter dedo na nossa cara, que vai dizer que a gente não presta. Que vai dizer que a gente é uma fraude. Eu já ouvi isso. Você é uma fraude, você não sei o quê, você... Fazer igual a Aline. Rebobina, né? Nem quero trazer essa energia para aqui. Mas acontece. Acontece comigo, acontece com Siri Prembaba, aconteceu com Jesus Cristo, que foi pregado numa cruz. Mas se aconteceu com Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, que passava num lugar, curava só com a sombra, a pessoa tocava no manto dele, já se curava. Imagine, pregaram Jesus na cruz, botaram a coroa de espinho, cuspiram na cara de Jesus. Imagine o que é que vai acontecer comigo, com tu, alecrim dourado. Então, respira, ó. Respira e solta, deixa aí. Não te pertence. O que o outro pensa, o que o outro diz, sabe? O que o outro experiencia é a experiência dele, é a vivência dele. Sabe o que é verdadeiramente importante? Você dar o seu melhor. Você ser o seu melhor. Você nutrir as melhores intenções dentro de você. A partir do momento que você nutre as melhores intenções, que você dá o seu melhor, que você é o seu melhor, que você consegue sustentar o reto pensar, o reto sentir, o reto falar, o reto agir. Pô, vai ter momentos que você vai ter que jogar merda no ventilador, que nem ele fez aqui. Arruma uma namorada, você precisa se purificar. Como assim transcender o sexo? Se você tá na carne, pare de loucura, pare de se enganar. Tem gente que gosta de se enganar, entendeu?
Como assim? Vá se purificar, você ainda tem muito chão para correr, você tem potencial para se iluminar, mas você tem muito chão para correr. Eu tenho potencial para me iluminar, mas eu tenho muito chão para correr, eu tenho consciência disso. E é bom que a gente tenha, sabe? É bom que a gente não se sinta maior, que a gente não se sinta superior, que a gente não se sinta o bom e a boa da boca, que a gente não acha que está no tempo, que já é o tempo, que a gente não sabe qual é o tempo. Porque o tempo não é nosso, o tempo é da fonte, é do Criador. O tempo não é nosso. Então por que eu quero dominar o tempo? Eu não tenho porquê. Eu não controlo nada. Eu não controlo os meus próprios processos internos. Que dirá os processos alheios? Então solta. Para com essa necessidade de querer ficar carregando gente nas suas costas, puxando gente pela mão de abismo. Para com essa necessidade de querer ficar o tempo todo insistindo que as pessoas mudem, que as pessoas sejam, que as pessoas não sejam. Para de querer ficar convencendo as pessoas de que você está certa e de que a pessoa está errada, ou que o seu ponto de vista é o mais apropriado para ela. Pare de querer ser amada, ser valorizada, ser apoiada. Pare com e deixe isso tudo de lado. Sabe o que é que você precisa? Você precisa de você. Você precisa estar bem, você com você mesma. Você precisa da fonte. Única e exclusivamente da fonte, porque toda a providência vem de lá. Você não precisa de mais ninguém. Ao mesmo tempo que você é um ser interdependente e está conectado a todos. Precisa haver respeito, precisa nutrir o amor, a empatia. Precisa se reconhecer pequeno. Precisa compreender que a qualquer momento, eventos, circunstâncias podem fazer com que você precise do outro por um momento, por um instante, em uma determinada etapa da sua vida, para um determinado aprendizado. Sim, podemos depender. Mas isso não quer dizer que a gente precise usar o outro como muleta ou que a gente necessite se deixar ser usados como muleta. Porque muitas vezes a gente não usa ninguém, mas a gente se permite ser bengala, ser muleta, ser cadeira de rodas para muitas pessoas, tá? Então olha para isso. Porque isso também esconde uma vaidade, isso também esconde um orgulho, isso também esconde algo de, eu sou melhor, eu estou superior, eu tenho como ajudar, eu vou lá e ajudo. Muitas vezes você está ajudando o outro, não está nem ajudando a si mesmo. Então, respira, integra e entende que a ajuda que você dá com a mão, como o próprio Jesus dizia, deu com a mão direita, a esquerda não precisa nem saber. Então, se o outro vai te retribuir, se o outro vai te agradecer, se o outro vai te reconhecer, se o outro vai te valorizar por isso, lava tuas mãos. Eu levei muito tempo para aprender isso. Eu, Paloma, tive que apanhar muito. Foi lapada por cima de lapada. Lapada por cima de lapada. Choro, 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 catarse. Era levantando e caindo de novo, levantando e caindo de novo, e tome cacetada, parecendo aquele filme de Rock Balboa. Até eu soltar. Soltei, consegui, eu acho. Vamos ver até quando. Mas tô no propósito, me mantendo firme, entende? E pretendo me manter firme, para não ter que vivenciar as mesmas histórias e ficar me retraumatizando o tempo todo, entende? Porque até essas pessoas que chegam para não reconhecer, para desvalorizar, muitas vezes para cuspir no prato que comeu, né? Muitas vezes porque a pessoa está ali com a sombra dela, não está sabendo como lidar, ela não está sabendo como processar aquilo. Ela está procurando uma pessoa para ela vomitar a sombra dela. E ela vai vomitar em quem? Ela vai vomitar em quem tem luz. Não vai vomitar em quem tem sombra, ela vai procurar alguém que tenha a mínima luz. Porque sombra com sombra vai dar o quê? Então ela vai querer alguém. E pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Entende? A gente não pode entrar no drama. A gente não pode se permitir parar, desistir, se desestimular. Porque aquela pessoa, ela, poxa, velho, sacaneou comigo. Como é que pode? Comia na minha mesa, vivia dentro da minha casa,
e agora tá por aí falando mal de mim. Ó, deixa falar. Né? Se Jesus não agradou, não sou eu que vou agradar. E vida que segue. O que importa é a gente deitar a cabeça no travesseiro e ter a consciência de tudo que a gente entrega, de tudo que a gente entregou, de tudo que a gente pretende entregar. Se a gente tem a consciência, se a gente tem a paz, tá tudo certo. Observe, sexo e sombra. A sexualidade é tão temida porque a corrente sexual traz à tona aspectos sombrios da nossa personalidade, que ainda não foram integrados. Por conta disso, a energia sexual pode ser o canal para a mais profunda brutalidade, crueldade e animalidade. Em nome dela, machucamos, humilhamos, buscamos obter poder sobre o outro. Tentamos até destruir a nós mesmos. Não é por acaso que muitas religiões tentam conter a energia sexual. Optou-se por conter a sexualidade para permitir que algum fluxo de energia espiritual brotasse. Quando gentileza e respeito não são valorizados, quando os seres humanos não têm condições psíquicas para elaborar e integrar os desvios da energia vital, chamamos de maldade. E a sexualidade acaba reprimida, em uma tentativa frustrada de evitar o sofrimento e a violência. Na maioria das nossas culturas atuais, já não nos matamos mais tão facilmente, mas continuamos a nos ferir, ainda que às vezes sutilmente. Tudo isso que eu falei, né? Nos ashrams, que são as comunidades espirituais, e nos lugares sagrados, onde a energia espiritual é ancorada, o sexo foi proibido por séculos, justamente porque acabava trazendo à tona toda a bestialidade negada. Somente agora, quando a humanidade encontra-se um pouco mais madura para encarar a sombra, estão sendo estabelecidos os alicerces da nova era, em que não existe separação de absolutamente nada. A culpa em relação ao sexo deve-se à maldade que se expressa através dele e ao desejo de obter poder sobre o outro para humilhá-lo e rebaixá-lo. A sombra negada contamina a energia sexual e nos impede de assumir responsabilidade sobre esses aspectos que consideramos negativos. Em algum nível, você já tem consciência de que, ao mover-se em direção a essa poderosa força sexual, inevitavelmente virão à tona sentimentos negativos. Com isso, você não se permite sentir, o que, por sua vez, acaba aumentando o desejo. Então, para poder desfrutar dessa força, sem precisar entrar em contato com as suas verdades íntimas, que o outro insiste em revelar, você distorce o sexo. É daí que vem a pornografia e uma série de desvios que são criados para tentar satisfazer o impulso frenético por sexo. Esse desespero nasce da negação. Todo ser humano carrega esse conflito, até mesmo pessoas muito evoluídas carregam culpa de sentir prazer, porque por trás desse prazer existe um ódio não conhecido, não identificado, não integrado. Toda desconfiança entre os parceiros é causada pela inconsciência sobre a sombra. Como não consegue enxergar a própria sombra, você vê a sombra somente no outro. Por exemplo, você carrega o desejo de ter vários parceiros, mas nega esse desejo. Inevitavelmente, você começa a projetar isso no outro e a desconfiar que ele vai traí-lo. Eu não estou dizendo que o outro não possa também ter o mesmo desejo, mas isso é um problema dele. O que eu quero dizer é que você se distrai muito olhando para o outro só porque não olha para si mesmo. Se você não prestar atenção nas suas tendências sexuais, não terá chance de compreender a mensagem que a vida tem para lhe dar e continuará negando os sentimentos negados. Ficará assim,
presa ao círculo vicioso do amor imaturo, que faz você repetir as discussões, os fracassos profissionais, ou mesmo a sua incapacidade de meditar. As repetições acontecem sem que você possa controlá-las. A incapacidade de meditar, pega a visão, viu? Meu Deus do céu, gente, pega a visão, vou repetir, porque isso aqui precisa impregnar na nossa mente. Se a gente não prestar atenção nas nossas tendências sexuais, nós não teremos chance de compreender a mensagem que a vida tem para nos dar. E nós vamos continuar negando sentimentos negados, né? Então, ou seja, existem sentimentos que foram negados por mim e eu continuo renegando-os, né? Então, a gente fica presa a um círculo vicioso de amor imaturo que faz com que a gente fique repetindo constantemente discussões, fracassos profissionais e a incapacidade de meditar. E as repetições acontecem sem que a gente consiga controlá-las. A sexualidade pode e deve ser uma expressão da espiritualidade. Não existe conflito entre sexualidade e espiritualidade. A sexualidade é um caminho para o amor. Em algum momento o sexo será transformado em amor. Então, não só a sensação de separação acabará, mas também toda a dualidade. O dois se transformará em um. A sexualidade sagrada é o caminho para o verdadeiro Brahmacharya, palavra em sânscrito que significa ir além de Deus, e que, em alguns contextos religiosos, se refere à abstinência sexual como prática espiritual, quando o ser humano integra em si mesmo as polaridades masculina e feminina, yin e yang, e pode transmutar a energia sexual em pura vitalidade. Para alcançar o sagrado dentro da relação sexual, o caminho para a cura está na intimidade e na revelação ao outro. Esse é o principal ensinamento do Tantra, essa preciosa filosofia cujo o significado se encontra hoje tão distorcido. Em sua origem, o Tantra ensina que a libertação está na abertura e na intimidade na relação sexual. Se você quer se relacionar, o que vai ajudá-lo é olhar nos olhos do seu companheiro ou companheira e procurar respirar junto com ele ou com ela. Enfim, conectar-se profundamente, retirar as máscaras, se revelar e acolher a revelação do outro. É assim que você sai da superfície e se move em direção ao centro. Quando os centros se encontram, algo mágico acontece. O tempo desaparece e você deixa de querer chegar a qualquer lugar. Naturalmente, a relação sexual se transforma em um ritual. Você é realmente arrebatada pela força do amor. Os muros de separação caem e o masculino e o feminino se fundem, formando um círculo. Então, a energia começa a se mover para dentro e para cima. O orgasmo acontece em um nível diferente do habitual. E você começa a ter vislumbres daquilo que é eterno em cada um. Mas para isso, a relação deve ser renovada a cada dia, a cada encontro. Não tem fim. Essa é a forma mais objetiva de transformar em devoção a luxúria, que é a distorção da energia sexual. Para finalizar esse estudo, os sintomas de uma relação doente. O processo começa a partir da identificação e aceitação dos sentimentos negativos que a relação desperta em você. Ansiedade, depressão, irritação, raiva,
medo, não importa. Qualquer conflito repetitivo na relação, ou até mesmo a falta de relação, pode ser um sintoma do que se passa dentro de você. Quando eu digo falta de relação, não me refiro a uma escolha madura de ficar só, mas ao isolamento e ao medo de se relacionar. O medo de quem quer ficar escondido do mundo. O convite é para mergulhar em si mesma. Eu sei que você tem medo. Medo do escuro, medo da solidão, medo de encarar a própria sombra. Mas quando se dispõe a olhar, você percebe que esse mesmo olhar é como um raio de luz que dissolve a escuridão. Quando aceita, você se desidentifica. É preciso querer aceitar. A natureza não dá saltos. Não pense que você pode driblar Deus e chegar ao céu fragmentado, cheio de partes que você condena, por considerar que são maldades suas. Eu sempre digo que a porta do céu é estreita. Só deixa passar um. Se você chegar lá com seus eus que carrega, serão todos barrados no bairro. Permita que essa mensagem ressoe dentro de você. Deixa ecoar. Deixa chacoalhar dentro de você. Isso vai acordar lá. Respira. Integra. Namastê. Gratidão por você estar aqui.